E aí, meus queridos do sexto, vamos ver aqui a nossa um novo capítulo, página 256, que trata de medida de comprimento. E aí a gente vai ver que no capítulo inicia com um contexto histórico, que é na página 259. Inicia com contexto histórico, onde vários povos, várias civilizações utilizavam diferentes meios para medir, seja ele uma parede, um pedaço de corda, qualquer coisa. E aí tem dizendo que os egípcios e os sumérios utilizavam o cúbito, que era a medida do cotovelo até a ponta do dedo médio, para medir certas coisas. O problema disso era que nem todo mundo tem o mesmo tamanho do cúbito. E aí começa a surgir, a aparecer algumas divergências em termos de medida. Não era uma coisa precisa. Outros povos utilizavam o palmo, pé, como forma de medir, até que o passar do tempo, surgiu o sistema internacional como o metro sendo uma medida padrão, tá? E aí é justamente isso que a gente vai ver. Medida de comprimento trata de tamanhos, tá? E nessa escala que tem aqui, a gente vai aprender a manusear, a modificar a unidade que a gente trabalha, tá? As medidas. Então vê. Aí essa tabela tá na página, deixa eu ver, na página 261. Tem essa tabela. A medida padrão aqui é o metro, o M, metro. À esquerda tem os múltiplos do metro e à direita tem os submúltiplos, tá? Da direita para a esquerda a gente tem aqui o primeiro sendo milímetro, é uma coisa mais usual, acho que vocês já escutaram por aí essa palavra milímetro. O cabelo vale tantos milímetros, um fio de cabelo, milímetro é uma coisa bem pequena, tá? Existem menores à direita aqui, mas aí para nosso efeito de estudo só vai ser esses que estão aqui. Depois vem o centímetro, é uma medida bem usual, quando a gente vai medir tecido, por exemplo, um pedaço de corda, linha, geralmente usa centímetros. O decímetro, então, esse aí já não é tão usual. O metro como padrão. Depois vem o decâmetro, alguns países utilizam o decâmetro e o hectômetro, o HM hectômetro. E aí um bastante conhecido é o quilômetro, tá? Então, a gente vai fazer, a gente vai ter uma determinada medida em uma como é que eu posso dizer? Em dessas unidades, e a gente vai aprender a transformar, tá? Uma coisa que vale a pena salientar aqui se a gente for fazer um movimento da esquerda para a direita, assim, a gente sempre multiplica por 10. E se a gente fizer o inverso da direita para a esquerda, a gente sempre vai fazer uma divisão por 10. Certo, meus queridos? E aí, vamos ver como é que vai ficar. Um exemplo 1. Vamos supor que aí você está viajando em determinado lugar e andou 100 km, por exemplo, 100 km. 100 não, vamos colocar mais. Vamos dizer que você andou aí 1.900 km. 1.900 km. Para a gente transformar esse 1.900 km, vamos supor que a gente quer transformar isso aí em metro, por exemplo. Quantos metros? Isso aqui é 1.900 km, quantos metros é essa quantidade aqui? Aí, como a gente sabe que da esquerda para a direita a gente multiplica por 100, aqui seria uma multiplicação por 100, porque eu faço de quilômetro para hectômetro. Outra multiplicação por 10, para eu sair de hectômetro para decâmetro. E outra multiplicação por 10, para sair de decâmetro para metro. Só repetindo aqui, ó. De quilômetro para hectômetro, uma multiplicação por 10. De hectômetro para decâmetro,
outra multiplicação por 10. E por último, de decâmetro para metro, outra multiplicação por 10. Ou seja, eu posso fazer logo uma multiplicação por 100. Por 100 não, 1, 2, 3 por 1000. Aqui, ó, 1, 2, 3 por 1000. Porque são potências de 10. 10, 100 e 1000. E aí, se eu fizer 1900 multiplicando por 1000, se você fizer aí num papel, basta acrescentar os 3 zeros aqui, ó. E aí eu tenho essa medida em metros. Então aqui, 1.900.000 metros. Tá certo? Uma outra transformação aqui, vamos fazer aqui um exemplo 2. Exemplo 2. Por acaso a gente está em decâmetro, vamos supor que eu tenho 5 decâmetros. E eu vou transformar para decímetro. Como a gente analisa aqui na tabelinha, ó, se eu fizer uma multiplicação por 10, eu saio de decâmetro e vou para metro. Se eu fizer uma outra multiplicação por 10, eu saio de metro para decímetro. Ou seja, eu vou fazer uma única multiplicação por 100. Porque aqui é 10 e aqui é 100. Então, 5 vezes 100 dá 500 decímetros. Certo, meus queridos? Deixa eu só ativar. Exemplo 3. Exemplo 3. Vamos agora... vamos supor que eu tenho 2,3 centímetros. E eu vou transformar isso aqui para milímetros. Como é que vai ficar? Para milímetro, tá? Então vejam, vamos supor que eu tenho essa medida 2,3 tá aqui em centímetro. E eu desejo alterar essa unidade de centímetro para milímetro. Então daqui de centímetro para milímetro eu faço uma multiplicação por 10. E se eu fizer 2,3 multiplicado por 10, eu vou encontrar 23 milímetros. Se você fizer aí, numa folha à parte, a vírgula ela sai daqui onde está entre o 2 e o 3 e fica no final do 3. Ou seja, passa a ser um número inteiro, tá? Vamos ver aqui um outro exemplo. Exemplo 4. Vamos colocar com vírgula também. 1,5 hectômetro. Hectômetro, aí eu vou transformar para metro. Pronto, metro. Como é que vai ficar? 2,5 eu tenho hectômetro. E aí eu vou fazer uma divisão, uma multiplicação por 10 para sair de hectômetro para decâmetro. Eu tenho que fazer uma outra multiplicação por 10 para sair de decâmetro para metro. Então eu vou multiplicar aqui por 100. Porque são duas casas decimais. E aí, se você multiplicar isso aqui, ó, uma observação a ser feita aqui, ó, 100 multiplicando 1,5. Então percebam, um detalhe que a gente tem que falar aqui. Que é eu vou falar o final. Então 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 0 dá 0, 5 multiplicado por 1 vai dar 5. 1 multiplicado por 0 dá 0, 1 multiplicado por 0 vai dar 0 e 1 multiplicado por 1 dá 1. E aqui, ó, 0, 0 somando aqui, tá certo, gente? Percebam que isso aqui foi uma operação que a gente aprendeu a fazer lá no capítulo anterior, tá? Eu tenho um número com vírgula aqui. E aí, como ao todo aqui eu tenho uma casa decimal, que é o 5, a vírgula ela sai do final e fica aqui, resultando em 150 metros. Mas uma coisa bem prática que a gente poderia utilizar é a vírgula, ela sair daqui para cá. Eu fiz uma multiplicação por 10, façam aí. Se você fizer aí 1,5 multiplicado por 10 dá 15. E aí eu tenho que fazer uma outra multiplicação por 10, ou seja, 15 multiplicado por 10 vai dar 150. É só acrescentar o 0 ao final do 15,
certo? E aí eu fiz um detalhe aqui, só para ficar bem claro o que eu ia comentar com vocês. Então, eu fiz sempre da esquerda para a direita, onde a gente utilizou a multiplicação. Aqui, ó, multiplica por 10, certo? Seja a nossa passagem da esquerda para a direita, a gente sempre multiplica por 10. Agora eu vou fazer o inverso. Exemplo 5. Exemplo 5. Vamos supor que eu tenho 4 milímetros. E aí eu quero transformar para centímetros. cm. Como vocês podem ver aqui, ó, meus queridos, a gente faz uma única divisão por 10. Aqui, ó, já dividindo, que a gente está indo para a direita, da direita para a esquerda. A gente divide, eu ia falar, multiplica, ó. A gente divide, tá? E aí basta fazer uma única divisão por 10, porque eu estou aqui, ó, na casa dos milímetros, eu tenho 4 milímetros e vou pretendo transformar de milímetro para centímetro. Então, basta eu fazer uma única divisão aqui, ó, por 10, tá? E aí, 4 dividido por 10, não dá a princípio para dividir, porque 4 é menor. Acrescenta o 0, 0, e aí 40 dividido por 10 dá 4, tá certo, gente? Então, 0,4 centímetros é a resposta aqui. E se por acaso a gente fosse ainda pegar, exemplo 6, se por acaso a gente fosse fazer 4 milímetros para decímetro, pronto, para decímetro, como a gente iria proceder isso aqui? Percebam que se eu tenho 4 milímetros, eu pretendo trazer essa unidade, modificar essa unidade de milímetro para decímetro, a gente faz duas multiplicações por 10, ou duas divisões, me desculpem, duas divisões por 10, porque é de milímetro para centímetro e de centímetro para decímetro. Ou a gente divide por 10 e depois divide por 10, ou a gente faz uma única divisão por 100. Então, 4 dividido por 100. A gente vai chegar aqui na mesma conclusão que não pode ser dividido, tá? Então, 0, ainda não pode ser dividido, 40 por 100, então 0 e 0. 400 dividido por 100 dá 4. E aí não sobra nada, tá? Então, aqui a resposta seria 0,04 decímetro. A resposta. Então percebam que quando a gente vai dividindo certos casos aí, a maioria dos casos que vai acontecer aqui, ó, quando a gente tem quando a gente vai utilizar a divisão, na verdade, a vírgula, percebam que ela vai andando para a esquerda, ou seja, ela vai andando para a esquerda. Um sétimo exemplo que eu poderia colocar, ainda com a mesma unidade, milímetro, 4 milímetros, se a gente fosse não mais colocar em decímetro, mas para metro, seria 0,004 metros. Se por acaso a gente fosse não mais colocar em metros, mas os 4 milímetros para transformar para decâmetro, iria ficar 0,0004 decâmetro. Perceberam que a vírgula ela está andando para frente, ou seja, para esquerda, ali ó, esquerda do 4, e assim sucessivamente, tá? Vamos colocar aqui um outro exemplo 9, e aí vamos supor que a gente tem 2,3 decímetro, e eu quero modificar essa unidade de decímetro para metro. Pronto, para metro, aqui ó, metro. O que a gente vai fazer? Uma divisão por 10, né? Porque eu estou em decímetro e eu vou modificar essa unidade, o 2,3 decímetro, para metro. Basta fazer uma divisão por 10. Percebam aqui, ó, que vai ficar 2,3 dividido por 10. E aí, a princípio, a gente não, para eliminar essa vírgula, né?
A gente multiplica aqui, ó, por 10 e multiplica aqui por 10 e vai ficar 23 dividido por 100. Isso aí também a gente viu nas operações com números decimais. A princípio, 23 não pode ser dividido por 100, porque 23 é menor. Acrescenta o zero e lá no quociente 0, agora eu posso dividir 230 por 100. Dá para dividir por 2, ó. Para multiplicar, na verdade, 2 vezes 100 vai dar 200. Vai sobrar aqui, ó, 30. Certo? Eu não posso dividir 30 por 100. Acrescenta um zero. 300 por 100 dá 3, porque 3 vezes 100 vai dar 300 e não vai sobrar nada. Então percebam que ficou 0,23 metros. Ou seja, deixa eu só apagar aqui. Ou seja, a vírgula ela vai andar para frente. E aí a gente coloca ela aqui e completa com zero antes do 2, ó. Certo, gente? Isso aí é bom começar a se ligar, porque já economiza tempo, economiza trabalho manual para se fazer. E se por acaso, o exemplo 10, se por acaso a gente tivesse essa mesma medida, 2,3 decímetro, e a gente fosse transformar não mais para metros, mas vamos colocar aí... Não, decímetro, isso aqui, decímetro para decâmetro. Decâmetro. Você iria dar uma olhada para cá, a gente tá em decímetro, e aí a gente dividia, tinha que fazer divisão de decímetro para metro, uma divisão por 10, depois de metro para decâmetro, a segunda divisão por 10. Ou daqui para cá, como tem duas casas aqui, ó, duas unidades, a gente divide logo por 100 aqui, ó, por 100. Isso aqui vai interferir em que? A vírgula, ela vai sair daqui e vai andar duas casas decimais para frente do número, tá? Então vai ficar assim, ó. Repara que eu tenho o 2 e o 3. O 2 e o 3, a vírgula tá aqui. Então ela vai andar duas casas, uma, duas, e vai ficar aqui. E o que é que eu faço com as casas ali que não está aparecendo? A gente completa com zero, ó. Com zero aqui e com zero aqui. Só vou apagar esses pulos aqui para você observar o que foi as duas casas daqui. Essa vírgula estava aqui, ó. Uma, duas, colocou a vírgula e completou com zero. Aqui, a nossa unidade já está em decâmetro. Certo, meus queridos? E aí, o que a gente está fazendo? Só voltando aqui... o que a gente está fazendo? A gente está transformando, tá? Unidade de comprimento. A gente tem um determinado valor, a gente pega ele e sai transformando para onde a gente quer. Bora pegar mais um aqui. Exemplo 11. Vamos supor que a gente tem 12,5. Deixa eu ver uma unidade aqui. Centímetro, por exemplo. Centímetro. E aí eu vou transformar de centímetro, eu quero para hectômetro. Percebam que, primeiro vamos contar quantas casinhas a vírgula vai pular, tá? Então vê, uma divisão por 10, segunda divisão por 10, terceira divisão por 10, quarta divisão por 10. Isso aqui é o mesmo que a gente dividir por 10.000. Ou seja... 4 casas decimais para frente, a vírgula vai pular. Então reparem, eu vou colocar aqui o 1, o 2 e o 5. E se a vírgula está aqui, ó, vamos contar 4 vezes, não é isso? 1, 2, 3, 4. Então vamos contar 4 pulos para frente. Então, 1, 2. Deixa eu riscar aqui que fica melhor para visualizar. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ela fica aqui. Isso aqui a gente completa com zero e um zero aqui na frente. Eu vou apagar só os pulos. E aqui a gente coloca HM, hectômetro, certo? Então fica 0,00125 e o hectômetro, tá? Percebeu, gente, que não precisa... A gente tá pegando o 12,5 e aí dividir por 10.000.
Não é isso? 10.000 por 10.000. Dá mais trabalho. Se você se ligar aí no quanto a vírgula vai se deslocar para frente ou para trás, fica mais fácil. Então, o nosso primeiro estudo, nosso primeiro caso aí de estudo desse capítulo, deixa eu ver qual é o número do capítulo, é o 7. Nosso capítulo 7, por enquanto, vai ser isso, tá? Medida de comprimento e... isso aqui a gente pode talvez não. Próximo passo aí a gente vai envolver problemas com isso, tá? Depois a gente vai ver medidas de área, comprimento aí, medidas de área, a gente vai aprender a calcular umas figuras planas aí, tá? Triângulo, quadrado, retângulo, isso aí é mais pra frente. E vai aprender também a modificar a unidade das medidas de área. Então vejam, só recapitulando aqui, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Múltiplos, submúltiplos. Aqui é o padrão, que é o metro. Se eu tenho uma transformação a ser feita, seja lá onde eu estiver na minha casa, na minha unidade. Se for da esquerda para a direita, a gente multiplica por 10. Se for o inverso, da direita para a esquerda, a gente divide por 10. Certo, meus queridos? Muito cuidado na hora de fazer isso, não é uma coisa tão difícil, só precisa de atenção, certo? Vou parar por aqui. Nosso exercício só vai ser referente a essas transformações, tá? E qualquer dúvida, deixa lá na nossa plataforma, tá?